Antes do silêncio ensurdecedor que hoje governa as ruínas, as terras intermédias eram banhadas por uma luz dourada e eterna. O grande lar das árvores, a Erdtree, erguia-se como o farol supremo de toda a existência mortal. No coração deste reino sagrado residia a fonte oculta de toda a ordem e das leis da própria vida. No entanto, a eternidade provou ser uma ilusão frágil diante do desespero de uma deusa. Ninguém sabe ao certo o momento exato em que a mente da rainha Marika se fragmentou completamente. Ela caminhou lentamente em direção ao altar sagrado, segurando uma pesada marreta de pedra bruta. Cada passo ecoava como um trovão fúnebre pelas paredes vazias do santuário oculto. O ar tornou-se subitamente denso, como se o próprio universo tentasse conter a respiração. Com uma força que desafiava sua forma graciosa, ela ergueu a arma acima da própria cabeça. O primeiro golpe desceu implacável contra o nexo de todas as leis cósmicas. Um som horrível de vidro celestial se partindo ressoou por cada canto das terras intermédias. Rachaduras profundas começaram a se espalhar não apenas no anel, mas no próprio corpo da rainha. Sem hesitação ou arrependimento, ela golpeou a Ordem Áurea repetidas vezes. O anel prístino finalmente cedeu, despedaçando-se em dezenas de fragmentos reluzentes. No mesmo instante, o céu mudou de cor, tingindo-se com o sangue de uma realidade mutilada. Longe dali, a imensa árvore herdada começou a perder suas folhas de ouro puro. A terra estremeceu sob o peso do maior sacrilégio já cometido na história. Esses fragmentos divinos dispersos passaram a ser conhecidos como as Grandes Runas. Cada runa carregava uma parcela imensa do poder original da criação. Mas elas também traziam consigo uma maldição invisível, a tentação da semente do poder absoluto. Os filhos da rainha Marika, os orgulhosos semideuses, não demoraram a reivindicar esses pedaços. A ganância infectou as mentes reais mais nobres em uma velocidade assustadora. Irmãos que outrora governavam em harmonia passaram a se olhar com desconfiança e ódio fatal. A Ordem Áurea, que sustentava a própria morte controlada, ruiu completamente. O ciclo natural do mundo quebrou-se, aprisionando as almas em um limbo eterno. A devastação, a maior guerra civil que este mundo já testemunhou, acendeu-se como um incêndio. Os exércitos dos semideuses marcharam uns contra os outros, pisoteando a beleza do passado. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas e monumentos foram derrubados pelo orgulho. No norte gelado e nos desertos do sul, o sangue divino lavou os solos sagrados. Ninguém parecia forte o suficiente para clamar a vitória final e unificar as runas. A vontade maior, a força cósmica por trás do anel, virou as costas para as terras intermédias. O Reino Dourado tornou-se um cemitério monumental de glórias esquecidas e monstros imortais. Mas no ponto mais profundo do colapso, uma antiga profecia começou a sussurrar nas sombras. O chamado voltaria-se para aqueles que foram exilados da graça há muito tempo. Os maculados, os sem graça, ouviriam o eco do anel partido além dos mares. Contudo, o caminho para o trono de Elden estava guardado por loucura e abominações. Os poucos que tentaram retornar antes apenas encontraram uma morte sem descanso. A quebra do anel não foi apenas o fim de uma era, foi o nascimento de um pesadelo vivo. Algo terrível e faminto agora espreita nos pontos mais escuros do mapa, aguardando os tolos. Enquanto os sinos da destruição continuam a badalar, as sombras dos maiores semideuses começam a se mover para o confronto inevitável. Com a fragmentação do Anel de Elden, os fragmentos de poder foram reivindicados pelos filhos de Marika. Estas runas maiores concederam aos semideuses uma força além da compreensão mortal. No entanto, essa herança divina trouxe consigo uma corrupção inevitável através da ambição. O mundo que antes conhecia a paz foi subitamente mergulhado em uma guerra sem precedentes. Este período de carnificina ficaria conhecido para sempre como a devastação. No leste, o general Radan erguia-se como uma montanha de aço inabalável. Ele dominava as forças da gravidade para sustentar seu imenso corpo e sua vontade. Suas legiões marchavam sob o estandarte do leão, devorando qualquer resistência. Enquanto isso, Malenia, a espada de Miquella, partia de sua árvore sagrada ao norte. Ela nunca havia conhecido a derrota, movendo-se com uma graça mortal e silenciosa. Os dois titãs inevitavelmente se encontrariam nas planícies áridas de Caelid. O choque de suas armas ecoou pelas terras intermédias como trovões divinos. Nenhum dos lados cedia, enquanto o solo era encharcado pelo sangue de heróis. Foi então que Malenia liberou a maldição que carregava em seu próprio sangue. A flor de lótus escarlate desabrochou, condenando toda a região à decomposição eterna. Radan, outrora o maior guerreiro,
foi consumido pela loucura da podridão escarlate. Ele passou a vagar como uma fera selvagem, devorando os cadáveres de amigos e inimigos. Longe dali, em Lingrave, o astuto Godric enxertado buscava poder de forma vil. Ele costurava membros de guerreiros caídos em seu próprio corpo para ganhar força. Os gritos vindos do castelo Tempisvel serviam de aviso para todos os viajantes. E Raikard, o senhor da mansão vulcânica, seguiu um caminho ainda mais sombrio. Ele se deixou devorar por uma serpente ancestral para alcançar a imortalidade. Agora ele conspira contra a própria Ordem Áurea do fundo de seu vulcão. Em Liurnia, a Academia de Raya Lucaria fechou suas portas para o mundo exterior. Rennala, a rainha da lua cheia, chorava a perda de seu amado em uma torre solitária. Seus súditos se perderam em estudos proibidos enquanto a terra ao redor apodrecia. Morgoth, o rei Agoro, permaneceu como o último guardião da capital Leyndell. Mesmo sendo desprezado por sua linhagem, ele jurou proteger o trono de Elden. Ninguém conseguiu invadir a capital, mas o custo da defesa foi a alma da cidade. As batalhas se arrastaram por décadas sem que um vencedor absoluto surgisse. A grande vontade, vendo o caos, abandonou os semideuses à sua própria sorte. E sem a orientação divina, as terras intermédias tornaram-se um cemitério de ambições. Os soldados comuns, incapazes de morrer verdadeiramente, tornaram-se cascas vazias. Mas nas sombras, outras forças começaram a conspirar para mudar o destino. Rumores de uma nova esperança começaram a circular entre os desolados. A graça, há muito perdida, voltou a brilhar nos olhos de alguns escolhidos. Aqueles que foram exilados e esquecidos agora sentiam o chamado do Anel. O equilíbrio de poder estava prestes a ser testado por mãos estrangeiras. Os semideuses, em suas torres fortificadas, sentiram um calafrio desconhecido. Algo estava voltando do além da névoa para reivindicar o que restou desse mundo. Eles não eram deuses, nem reis, mas possuíam uma determinação implacável. A era dos semideuses estava chegando ao fim, mesmo que eles não soubessem. O silêncio das terras intermédias foi quebrado pelo primeiro passo de um estranho. Mas enquanto a luz da graça aponta o caminho, uma sombra antiga observa cada movimento do recém-chegado. A sombra antiga que espreitava o recém-chegado recuou lentamente para a escuridão profunda dos penhascos de Lingrave. Uma nova centelha de luz dourada emanou do chão batido, apontando uma direcal clara para o guerreiro exilado. O maculado ergueu sua espada gasta pelo tempo e aceitou o chamado da graca perdida que outrora o abandonara. Milhares de outros guerreiros desonrados despertaram simultaneamente em tumbas esquecidas por todas as terras intermedias. Eles ouviram o eco distante dos sinos de Round Table World, convocando os mortos-vivos para a provação máxima. Cada um desses guerreiros carregava a ambição perigosa de se tornar o próximo Lorde de Elden. O nosso herói marchou em direção ao imponente Castelo Stormveil, onde o primeiro grande fragmento aguardava. O vento uivava furiosamente contra as muralhas decrépitas, repletas de corpos invasores do passado. Mardit, o auguril Kaido, saltou do topo do arco de pedra para barrar a entrada do intruso. Uma batalha brutal de esquivas rápidas e golpes devastadores ecoou por todo o Vale Rochoso. Com um corte preciso no peito do monstro, o maculado superou seu primeiro grande obstáculo de sangue. Os portões internos se abriram lentamente, revelando o caminho ante o trono do depravado Godric. Godric, o enxertado, gargalhava insanamente enquanto exibia dezenas de bracos costurados ao seu próprio corpo. O semideus dissipou seu próprio braco para enxertar a cabeça de um dragão morto no lugar. Chamas infernais jorraram da boca da besta morta-viva, forçando o guerreiro a buscar abrigo atrás dos pilares. Encontrando uma brecha entre as labaredas, o maculado desferiu o golpe fatal que derrubou a criatura. A grande runa de Godric se materializou no ar, brilhando com um poder ancestral há muito esquecido. Sabendo que apenas uma runa não bastaria, o viajante partiu em direção às terras alagadas de Liurnia. No centro do imenso lago erguia-se a imponente Academia de Raya Lucaria, um farol de feitiçaria antiga. No topo da grande biblioteca, Rennala, a rainha da lua cheia, acalentava seu precioso ambar mágico. Tomada por uma ilusão criada por sua filha Rani, a rainha convocou o poder da própria lua contra o invasor. Após uma batalha de pura evasão contra meteoros azuis, o Imaculado obteve a runa do rebornar sem tirar a vida da rainha. O próximo destino exigia coragem extrema, a terra apodrecida e vermelha de Caelid. No castelo da Juba Vermelha, guerreiros de todo o mundo se reuniram para o festival do combate final.
O general Radan, enlouquecido pela podridão escarlate, devorava os cadáveres de aliados e inimigos nas dunas. O Maculado e seus aliados avançaram juntos contra o gigante que controlava o movimento das próprias estrelas. Radan caiu como um meteoro final, liberando o destino preso nas constelações celestes com sua morte honrada. Com 3 grandes runas em seu poder, o guerreiro subiu o elevador de Dectus rumo à capital Leyndell. Leyndell reluzia sob a sombra colossal da Erdtree, exibindo suas muralhas de ouro maciço intocadas pelo tempo. No entanto, as ruas estavam desertas e guardadas pelos últimos cavaleiros fiéis à velha ordem. O Maculado lutou degrau por degrau até alcançar o trono de Elden na base do tronco sagrado. Morgott, o rei dos augurios, revelou-se como o verdadeiro protetor do trono e sacou sua lâmina amaldiçoada. O confronto foi feroz, mas o rei decaído foi subjugado, confessando que a Erdtree havia trancado suas portas para todos. Para queimar os espinhos impenetráveis, o Maculado viajou a Picos dos Gigantes em busca da Chama Proibida. Ele derrotou o último gigante de fogo, liberando a chama eterna capaz de incinerar a própria divindade. Sacrificando sua própria guia ou usando o fogo do caos, a forja dos gigantes acendeu e os seus se tingiram de vermelho. De volta à capital agora coberta de cinzas, o herói cruzou os portões destruídos da Grande Árvore. Dentro do nexo da realidade, Radagon da Ordem Áurea ergueu o martelo fragmentado para a batalha final. O corpo de Radagon se dissolveu para dar lugar à Fera de Elden, a manifestação viva do próprio conceito de Ordem. Com um golpe final imbuído de toda a resiliência dos Maculados, a entidade cósmica se desfez em pó estelar. Caminhando com passos firmes e pesados, o guerreiro aproximou-se do corpo fraturado de Marika no centro do vazio. Ele unificou as grandes runas remanescentes, restaurando o Anel de Elden em uma nova configuração de paz. O Maculado sentou-se finalmente no imponente trono de Elden, assumindo o controle total sobre o destino do reino. A graca dourada finalmente se espalhou em harmonia pelas terras intermedias, encerrando de vez a longa era de caos e devastação.